Bom, pessoal, então dando sequência aos vídeos anteriores, a gente vai aprender agora o próximo agrupamento simples. Ele é a combinação. Então aqui eu vou definir para vocês o que caracteriza uma combinação. Então, dado um conjunto C formado por N elementos, queremos formar subconjuntos de C constituídos por K elementos distintos, onde K é um número menor ou igual a N, certo? Cada um desses subconjuntos de C são chamados de combinações. Então, dessa forma, o que a gente quer fazer? A gente quer determinar a quantidade de combinações distintas que a gente pode formar nessas condições. Que condições? Que cada subconjunto de C ele vai ter N elementos e a quantidade de escolhas para formar esses subconjuntos são N, certo? Eu estou falando para vocês que a quantidade dessas combinações vai ser representada por essa denotação aqui, por essa simbologia aqui, ok? Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui um esquema que vai retratar o que está acontecendo aqui nesse enunciado, ok? Bom, então o que a gente tem? A gente tem um conjunto, que aqui eu chamei ele de C, certo? Que ele é formado por quê? Por N elementos. Então aqui, ó, eu falei para vocês que esse conjunto é formado por todos os elementos, todos os números naturais de indo de 1 até n, certo? Então eu tenho no total n elementos, ok? Bom, esse meu agrupamento, que a saber aqui é um subconjunto, ele é formado por k elementos. Ou seja, se ele é formado por k elementos, quer dizer que ele vai ter k posições aqui, certo? Cada uma dessas posições aqui representa o lugar de um dos elementos. Se meu agrupamento ele tem k elementos, quer dizer que eu vou ter então k posições, certo? E lembrando que k vai ser um número menor ou igual a n. Mas vejam, se vocês relembrarem lá do segundo vídeo, que é o vídeo do arranjo, que essa estrutura aqui, ó, é igualzinha à estrutura do arranjo. Aí vocês podem pensar, bom, professor, então a gente poderia utilizar a fórmula do arranjo para determinar então uma combinação. Bom, mas se fosse assim, eu não precisaria estar apresentando para vocês o conceito de combinação, se fosse igual, certo? Então, apesar de a gente utilizar parte dessa estrutura aqui para determinar uma combinação, não é exatamente essa igual a essa. Então, aqui, ó, uma combinação não é necessariamente igual a um arranjo, certo? Não, quer dizer, ela não é igual a um arranjo. Qual que é a diferença, então, de uma combinação para um arranjo, sendo que a gente tem as mesmas condições aqui? Bom, é que nesse sentido, quando a gente estiver trabalhando com combinação, a gente quer formar agrupamentos onde esses agrupamentos são subconjuntos, certo? E em conjuntos, quando a gente tem a seguinte situação, onde eu estou fazendo aqui para vocês, que o conjunto A é formado por três elementos, e esses três elementos são o 1, o 2 e o 3, e eu estou dizendo aqui para vocês que o B é um conjunto formado também por três elementos, formado por 3, 1, 2. Nessas condições, pessoais, onde o A tem três elementos e o B também tem três elementos, e todos esses elementos de cada um deles são os mesmos, quer dizer que então que o A é igual ao conjunto B. O conjunto A é igual ao conjunto B. Ou seja, a ordem das disposições dos elementos num conjunto não importa, certo? Ou seja, se um conjunto tem a mesma quantidade e os mesmos elementos que outro, quer dizer que eles são iguais, certo? Então quer dizer que a diferença da combinação para o arranjo é que a ordem dos elementos não importa, certo? Então você pode falar assim que a combinação é um arranjo, só que aonde a ordem dos elementos não importa. Então a gente vai precisar adicionar essa informação aqui nessa fórmula para a gente determinar então a fórmula da combinação, certo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então com vocês é um exemplo para a gente conseguir observar o que a gente tem que fazer para modificar a fórmula do arranjo para chegar na da combinação, certo? Então estou dizendo aqui para vocês, queremos formar uma vitamina de leite utilizando abacaxi, banana e cupuaçu. Quantas são as possíveis vitaminas de leite utilizando necessariamente as três frutas ao mesmo tempo, certo? Então vejam que aqui, ó, pessoal, a gente tem 6 formas distintas de adicionar as frutas ao leite, certo? A gente pode fazer abacaxi, banana, cupuaçu, abacaxi,
cupuaçu, banana e assim por diante. Mas notem que apesar da gente ter as seis formas distintas de adicionar os ingredientes na vitamina, o resultado final ele sempre será o mesmo. Que resultado final? A vitamina. Porque quando você for bater ali no liquidificador, vai transformar no mesmo produto, certo? Que vai ser uma vitamina de leite formada por essas três frutas aqui, certo? Ou seja, o resultado final ele não depende da ordem com a qual as frutas forem adicionadas, porque no final das contas, se você adicionar para fazer a vitamina de todas essas formas aqui, o resultado final vai ser o mesmo, certo? E por que são 6 formas diferentes de adicionar as frutas? Porque a gente tem uma quantidade de escolhas. São 3 frutas, abacaxi, banana e cupuaçu, certo? E o número de frutas que vão ser utilizadas na vitamina são 3 também. Eu tenho que usar as 3, porque foi como eu determinei aqui, certo? Bom, então vejam que nessa situação aqui a gente tem um problema de permutação, certo? Que a gente quer, basicamente, determinar, então, a ordem como a gente pode colocar as frutas no liquidificador, certo? Se a gente quer descobrir a quantidade de maneiras que a gente pode reorganizar essas frutas, ou seja, que a gente pode adicionar as frutas no liquidificador, a gente usa a fórmula da permutação, certo? Que é fatorial de 3. Por isso que tem 3, perdão, por isso que existem 6 formas diferentes, porque 3 fatorial é 3 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1, que são 6. Mas vejam que apesar de ter 6 formas diferentes de a gente adicionar as frutas no liquidificador, o resultado disso tudo aqui, independente se você fizer dessa forma, dessa, ou dessa, o resultado sempre vai ser o mesmo, certo? Então, apesar de ter essas 6 soluções, a gente vai ter apenas um resultado, porque tudo isso daqui, ó, no final dessa situação, sempre gera o mesmo resultado. Sempre vai gerar a mesma vitamina, certo? Então, apesar de ter 6 formas diferentes, a gente tem apenas um resultado aceitável. Ou seja, quantas são as possíveis vitaminas de leite utilizando necessariamente as 3 frutas ao mesmo tempo? É apenas uma. Porque apesar de ter 6 formas diferentes de adicionar as frutas no liquidificador, o resultado final vai ser apenas o mesmo, certo? Então, eu criei isso aqui para a gente conseguir entender o que eu vou fazer aqui para chegar na fórmula da combinação, ok? Então, aqui, eu tenho esse esqueminha aqui que vai auxiliar a gente a fazer isso. Bom, então, vejam aqui comigo, meninos. Estou dizendo aqui. Faz de conta, então, que eu tenho uma tigela cheia, formada por esses N elementos aqui, ó, formada por todas as minhas escolhas. Então, nessa minha tigela tem N escolhas que eu posso fazer, certo? Então, eu vou com a minha mão e pego K elementos desses N que estavam lá na tigela, certo? Então, na minha mão, como eu peguei K, eu tenho K elementos na minha mão, certo? Então, o que eu quero fazer? O que eu quero mostrar para vocês? É que quando eu pego esses K elementos na minha mão, eu quero saber quantas são as formas de eu reorganizar esses K que eu peguei agora, certo? Quantas são as formas de eu reorganizar esses K elementos aqui. Pessoal, sempre quando vocês querem reorganizar uma quantidade de elementos fixa, você está trabalhando com permutação. Por quê? Se eu tenho K na minha mão e eu quero reorganizar eles, quer dizer que os agrupamentos que eu quero formar também vão ter o quê? K elementos, certo? Nessa situação onde o número de elementos que vão formar o meu agrupamento é igual ao número de elementos de escolhas, porque eu estou trabalhando apenas com os elementos que estão na minha mão, que são os K que eu peguei da tigela, eu tenho o fatorial da quantidade de escolhas que eu tenho, certo? Se eu peguei os K, eu tenho apenas esses K para trabalhar, certo? Para reorganizar eles. Eles são a quantidade de elementos que tem para escolha, certo? Então, eu faço fatorial de K. Então, guardem essa informação aqui. Bom, então é o seguinte. Veja que para cada arranjo distinto de K elementos selecionados entre N elementos, temos que existem K fatorial formas de reordenar esses K elementos. Pessoal,
Lembrando, o que é um arranjo? Um arranjo que a gente está considerando a seguinte situação. A gente tem N escolhas, certo? E a gente quer formar agrupamentos de K, com K elementos, certo? E a gente sabe que essa quantidade a gente determina por A, N, K, certo? Então vejam que a cada vez que eu pegar K elementos desses N's, o que eu estou fazendo? Eu tenho que existem K fatorial formas de eu reorganizar esses K. Foi o que eu disse para vocês. Se eu tenho uma tigela com N elementos e pego K desses N elementos na minha mão, e olhando para esses K que estão na minha mão, eu quero saber quantas formas eu tenho de reorganizar esses K elementos. Quantas são? São K fatorial, porque a gente está trabalhando com um problema de permutação, certo? Então eu tenho K formas de reordenar esses K elementos que estão na minha mão, certo? Bom, mas a gente sabe que na combinação a ordem dos elementos não é relevante, certo? Ou seja, no processo do arranjo, quando eu estou contando esses K elementos aqui na mão, eles, como a ordem é importante no arranjo, quer dizer que essas K fatorial vezes que eu estou contando esses K elementos aqui na minha mão, que eu estou reorganizando esses K elementos na minha mão, elas são importantes. Mas na combinação não, certo? Vejam que quando eu faço o processo de arranjo, onde eu utilizo o processo de arranjo, com a fórmula do arranjo, eu estou contando para a cada escolha K, ou a cada vez que eu pego K elementos na tigela de N elementos, quando eu faço o arranjo, eu estou contando esses K elementos que estão na minha mão, K fatorial vezes, certo? Porque no arranjo ele faz esse processo aqui. Então vejam que no caso da combinação, eu não devo contar esses K elementos, essa seleção aqui, K fatorial vezes, porque apenas uma delas me interessa. O que eu estou dizendo aqui para vocês? Que faz de conta que aqui eu tinha 4 escolhas, A, B, C e D. Só que para fazer essa vitamina, eu escolhi apenas o abacaxi, banana e cupuaçu, certo? Então, eu fui lá na tigela que tinha 4 letras, que era A, B, C e D, e peguei apenas as letras A, B e C, certo? Bom, vejam então que se fosse arranjo, eu teria todas essas possibilidades aqui, porque a ordem importa. Só que para combinação, a ordem não importa, certo? Só que no processo, quando eu faço o cálculo para arranjo, eu conto todas essas daqui. Então, já que eu vou utilizar a fórmula do arranjo para chegar na da combinação, eu tenho que considerar, como eu vou considerar todas as reorganizações dessas 3 letras, eu tenho que descontar elas. Como é que eu vou descontar? Dividindo pelo K fatorial, certo? Pela quantidade de formas que eu tenho de reorganizar essas 3 letras aqui. Sempre quando eu disse para vocês, como é que a gente calcula para reorganizar uma quantidade definida de elementos? A gente utiliza a permutação, certo? Se aqui eu estou pegando K elementos e eu quero determinar a quantidade de formas que eu posso reorganizar esses 4 elementos, eu tenho que fazer, então, K fatorial. Então, eu estou dizendo aqui para vocês que no arranjo, quando a gente faz a fórmula do arranjo, a gente está pegando, quando a gente pega K fatoriais na nossa mão, a gente conta esses K elementos, quando a gente vai reorganizando eles, a gente conta eles K fatorial vezes. Só que quando você seleciona K elementos para uma combinação, a ordem deles de reorganização não é importante. Então, quando você faz isso no arranjo, você está contando a mesma coisa para combinação K fatorial vezes. Só que apenas uma delas é interessante. Bom, se apenas uma das K fatorial vezes me interessa, então eu tenho isso daqui, uma de K fatorial, certo? Só que a cada arranjo, isso aqui acontece, porque a cada vez que eu for lá na tigela e pegar K elementos, apenas uma dessas possibilidades aqui vai me contar para a combinação, certo? Porque a ordem não importa. Como eu vou reorganizar esses K elementos na minha mão, não importa para a combinação, certo? Bom, e se é a cada arranjo, como é que a gente determina a quantidade de arranjo? É por essa... A gente sabe que a quantidade de arranjo é determinada aqui por essa denotação, certo? Então, a combinação ou seja, a gente quer formar agrupamentos de K elementos, sendo que a gente pode escolher N
que a gente tem N escolhas, onde a ordem não importa, é determinada por essa fórmula aqui. Bom, mas a gente sabe o que significa essa fórmula aqui do arranjo, do vídeo anterior. O que é isso daqui? É a mesma coisa que n fatorial dividido por n menos k fatorial. Então, eu estou dizendo para vocês que a combinação, a fórmula da combinação é justamente o produto dessas duas quantidades aqui, certo? Porque no arranjo, eu estou contando, quando eu seleciono k elementos, eu estou contando ele k fatorial vezes, certo? Só que a ordem da reorganização desses k elementos que eu peguei não é importante. Então, apenas uma delas é interessante para mim. Apenas uma das k fatoriais, certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Como eu tenho um produto de duas frações, eu vou multiplicar o que está em cima pelo que está em cima e o que está embaixo pelo que está embaixo, certo? N fatorial vezes 1 é n fatorial, certo? E n menos k fatorial vezes k fatorial é n menos k fatorial vezes k fatorial. Então, essa daqui, pessoal, é a fórmula da combinação. E vejam que a gente utilizou o arranjo para chegar nela. Lembra que eu falei para vocês que a combinação pode ser considerada como um arranjo, só que aonde a ordem não é importante, não é relevante. Certo? Bom, então eu vou apresentar para vocês aqui as características de uma combinação. Como a gente vai conseguir identificar que é um problema de combinação quando a gente estiver numa situação de um problema, de uma questão de matemática. Bom, então o meu problema ele vai me dar um conjunto de opções, de possibilidades que a gente tem de escolha, certo? Ele também vai querer formar um agrupamento de k elementos, ou seja, uma quantidade k de elementos que vai formar esse meu agrupamento, certo? Esses elementos que vão formar esse meu agrupamento, eles têm que ser distintos. E a ordem dos elementos nesses agrupamentos agora já não importa, certo? Na permutação e no arranjo importa, agora na combinação, não. E qual que é a fórmula, então, de uma combinação? Bom, a gente quer formar subconjuntos que tenham k elementos, onde que a gente tem n escolhas para formar esses subconjuntos, para colocar nesses subconjuntos, ok? Bom, então a fórmula é dada pelo quê? É n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial, ok? Então, como é que a gente vai identificar que é um problema de combinação? Se, nesse meu problema, a quantidade de elementos do meu agrupamento for menor ou igual à quantidade de escolhas que a gente tem para colocar nesses agrupamentos, isso já é o primeiro indicativo. Se os elementos desses agrupamentos eles têm que ser distintos entre si, e se a ordem dos elementos não importar, quer dizer que se a gente está com essas três características aqui, quer dizer que o problema se configura num problema de combinação. E como é que a gente vai resolver? Utilizando essa fórmula aqui, que é o n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial, ok? Bom, então aqui, ó, eu quero utilizar esse exemplo. Vocês vão ver que esse exemplo é justamente bem semelhante ao exemplo que eu utilizei no arranjo do vídeo anterior, certo? A única diferença que vocês vão notar é que aqui, ó, ao invés de eu colocar conjuntos aqui que eu estou utilizando na combinação, eu utilizei sequências lá no do arranjo, porque sequências a ordem importa. Agora, em conjuntos, a ordem aqui não importa. Então, vamos lá. Vamos. O que é o nosso exemplo aqui? A gente vai determinar a quantidade de conjuntos compostos por duas letras distintas, formadas por pelas quatro letras a seguir, que é o A, B, C e D, certo? Que é o mesmo que pedir o número de combinações possíveis com essas quatro letras, tomadas duas a duas, ou seja, tomada em pares, ok? Bom, então aqui eu vou colocar aquela tabela lá só para a gente identificar se isso daqui realmente é um problema de combinação. Bom, então a gente tem que meu conjunto de escolhas, ou seja, minha quantidade de escolhas são 4, porque são formadas pelas quatro letras, certo? Então, meu conjunto de escolha, o número de elementos do meu conjunto de escolhas são o quê? São 4. Bom, a gente sabe que a gente quer formar conjuntos com apenas duas letras, certo? Então, vejam que a quantidade de posições, ou seja, o número de elementos do meu agrupamento serão apenas 2. Esse meu conjunto vai ter apenas duas letras em sua formação, ok? Então, 2.
Então vejam que essa quantidade é menor do que essa. Então quer dizer que a gente está trabalhando com um problema de combinação. Ok? Quer dizer, a gente está encaminhando para um problema de combinação. Ok? Bom, a gente sabe que os elementos entre o agrupamento eles têm que ser distintos? Tem, porque o exercício me determinou que os conjuntos eles serão compostos por duas letras distintas. Então, também, esse pré-requisito aqui está positivo aqui. Okay? A ordem dos elementos não importa? Não importa, porque a gente quer formar o quê? Conjuntos. Em conjuntos, a ordem dos elementos não importa. Se eu considerar que AB e BA é o mesmo conjunto, certo? Então, sabendo disso aqui, ó, isso daqui caracteriza um problema de combinação e a gente vai resolver esse problema aqui a partir dessa formulinha aqui. Como? Aonde aparecer N, a gente vai substituir por 4 e aonde aparecer K, a gente vai substituir por 2, certo? Então, vamos lá. Então, a gente quer formar conjuntos, certo? De duas letras, sendo que a gente pode escolher 4 para formar esses conjuntos, ok? Então, a gente vai substituir aonde tem n por 4 e aonde tem k por 2. Então, a gente tem 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. A primeira coisa que a gente vai fazer é resolver o que está dentro desse parênteses aqui. Okay? Então, vai ficar assim, 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2, 2. Então, como o resultado disso aqui tem que ser em fatorial, vai ficar em fatorial, a gente vai fazer o fatorial do resultado disso daqui. Como o resultado disso aqui é 2, então a gente vai ter fatorial de 2 também. Ok? Então veja que eu vou abrir o fatorial de cima. Então eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Se eu tenho 2 fatorial em cima e 2 fatorial embaixo, numa divisão, quer dizer que eu posso simplificar ela. Ok? Então o que eu tenho? Eu tenho que a quantidade de combinações que eu tenho nessas condições aqui vale quanto? Vai ser 4 vezes 3, certo? Dividido por 2 fatorial. Só que 2 fatorial é o quê? 2 vezes 1. Fatorial de 2 é a mesma coisa que o produto dos dois primeiros números. Quem são os dois primeiros números? É 1 e 2. Bom, 4 vezes 3 são 12 e 2 vezes 1 são 2. Então, o número de combinações que a gente tem, ou seja, o número de conjuntos que a gente consegue formar de duas letras distintas, sendo que a gente pode utilizar essas 4 letras aqui, são quantas combinações no totais? São 6 combinações, certo? E aqui, pessoal, eu vou mostrar um paralelo, porque vocês podem ver que eu utilizei praticamente o mesmo exemplo para fazer o arranjo como na combinação, certo? Só que a ordem importa e o outro, a ordem não importa, que é o caso da combinação, certo? Eu sei que para resolver um arranjo eu tenho essa fórmula e para resolver uma combinação eu tenho essa. No problema onde eu queria formar sequências de duas letras, sendo que eu podia escolher 4 letras, eu encontrei 12 arranjos, ou seja, 12 agrupamentos distintos entre si. Agora, na combinação, quando eu queria conjuntos formados por duas letras, sendo que eu poderia escolher 4 para colocar nesses conjuntos, eu encontrei 6, certo? E eu quero mostrar para vocês agora aqui, ó, o seguinte, que a combinação é a mesma coisa que você pegar o arranjo e dividir por k fatorial. Porque é como eu disse para vocês, no arranjo, a gente está contando, quando a gente seleciona k elementos, a gente está contando a quantidade de formas que a gente reorganiza esses k elementos. E a quantidade que a gente reorganiza esses k elementos é k fatorial, certo? Então a gente tem que descontar essas k fatorial vezes, que a gente está contando os mesmos k elementos, porque na combinação a ordem de como esses k elementos estão sendo reorganizados não importa. Então eu tenho que descontar essa quantidade de k fatorial vezes para mim encontrar a minha combinação, certo? Então, olhando aqui para esse esqueminha aqui, no mesmo exemplo, certo? Eu tenho 4 letras para ser escolhidas e eu quero formar um agrupamento de duas letras, certo? Então, estou dizendo para vocês que eu vim cá e escolhi para colocar nessas duas posições o A e o B. Eu escolhi essas duas letras. Quantas são as possibilidades de reorganização dessas duas letras? Bom, se a gente está trabalhando com reorganização de elementos, pessoal, a gente está trabalhando com permutações. Por que a gente está trabalhando com permutações? Porque quando a gente quer reorganizar letras, a quantidade de letras que a gente pode utilizar, as opções,
é a mesma da quantidade de posições que a gente tem. Vejam que, como eu selecionei duas letras para colocar nessas duas posições, e eu quero saber quantas são as formas que eu posso reorganizar elas, eu tenho duas letras, certo? Para duas posições. Então, estou trabalhando com permutações. E vejam que quem determina essa quantidade aqui é justamente o K do meu problema. Ou seja, a quantidade de elementos que a gente quer formar, ou seja, que vão formar o nosso agrupamento, certo? Então, o que a gente tem? Para determinar a quantidade de formas como a gente quer reorganizar essas duas letras aqui, basta fazer fatorial de 2, porque é o K que vai determinar a quantidade de formas com que eles vão se reorganizar, certo? Bom, por quê? Quantas são as formas que eu posso reorganizar a letra A e B? Bom, eu posso fazer AB ou BA. É a única forma que eu posso reorganizar essas duas letras, certo? Veja que no arranjo fazer AB e BA são agrupamentos distintos, mas em combinação fazer AB e BA é a mesma coisa, porque a ordem dos elementos não importa. Então, quando você joga no arranjo para determinar isso aqui, ó, você conta essas duas possibilidades, A e B, certo? No arranjo você conta essas duas possibilidades. Mas na combinação, não. Você tem que descontar a quantidade de vezes que você está contando a mesma coisa. Porque se A e B e BA é a mesma coisa, no arranjo você está contando ela duas vezes, certo? Em relação à combinação, ok? Então, o que a gente tem? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que se vocês têm uma situação aonde o exercício te deu assim, calcule exatamente isso daqui, calcule a quantidade de sequências que a gente pode formar de duas letras distintas, sendo que a gente pode escolher 4 letras. Bom, aí você vai vir usar a fórmula do arranjo e descobrir o que é 12, certo? Agora, se o exercício fala assim, e se a ordem dessas letras não importassem? Você não precisaria vir cá e jogar tudo aqui nessa fórmula. Você poderia pegar esse valor, certo? E dividir pelo número de vezes que essas letras se reorganizam nessas duas posições. Qual é a quantidade de formas de reorganizar essas duas letras sobre essas duas posições? É 2 fatorial, certo? Porque são 2 fatorial. Então, você vai fazer o fatorial do número de posições aqui, certo? Do número de elementos que compõem cada agrupamento. Cada agrupamento vai ter 2 posições, então por isso você faz fatorial de 2. Então, se você já calculou a quantidade de arranjo, fala assim, agora eu quero que você calcule, por exemplo, quando a ordem não importar. Porque no arranjo a gente sabe que a ordem importa, para combinação não. Então, de vez em vir cá você utilizar a fórmula e jogar essas coisas, todas essas informações, basta você já tem o arranjo. Vem cá e substitui aqui, certo? E divide pela quantidade de formas onde que essas letras podem se reorganizar, certo? Ou seja, fatorial de K. Então vejam que aqui, ó, se você pegar esse valor e dividir pelo fatorial de K, você obtém 6 também, porque fatorial de 2 é 2 e 12 dividido por 2 são 6, certo? Vejam que se você fizer isso daqui também, você chega nessa fórmula aqui também, ok? Perdão pela demora aqui. O cérebro já está tiltando aqui. Então é o seguinte, pessoal. Então aqui eu vou mostrar para vocês a tabela de quando a gente estava trabalhando, onde a ordem da disposição dessas letras importava, e aqui quando a ordem não importa. Como é que eu vou explicar aqui para vocês? Então faz o seguinte, faz de conta que eu e um amigo meu, no caso aqui do arranjo, eu e um amigo meu entra numa loja e a gente fica sabendo que a gente foi premiado, certo? Que premiação é essa? A gente tem, eu e meu amigo, a gente pode escolher uma dessas premiações aqui, sendo que ele não pode escolher a mesma que eu, certo? Então vamos fazer assim, faz de conta que eu sou o primeiro a escolher e ele é o segundo, ok? Então vejam que se eu escolho o A e ele escolhe B, é algo diferente de eu escolher B e ele escolher A,
certo? Porque eu e ele vai para casa com presentes diferentes nessa situação, certo? Se for na primeira situação aqui do AB, eu fui com presente A para casa e ele foi com presente B. Na outra situação, eu fui para casa com o B e ele foi com A. Então vejam que nessa situação aqui, a ordem dos elementos importa. Agora faz o seguinte, faz de conta que eu vou na mesma loja, sozinho, e a loja fala assim, bom, você foi premiado, e dessas 4 premiações que eu tenho aqui, você pode levar 2, certo? Veja que nessa situação aqui, a ordem não importa, certo? Porque eu escolher o presente, primeiramente escolher o A e depois escolher o B, e escolher o B primeiro e depois o A, é a mesma situação, porque eu vou para casa com os mesmos presentes. Quais presentes? O A e o B. Certo? Então vejam que nesse problema aqui, quando eu vou fazendo pela fórmula do arranjo, eu estou considerando a ordem é que importa, mas na combinação não. Então eu tenho que descontar a quantidade de vezes que essas letras aqui se reorganizam entre si. E a quantidade de reorganizar as letras é determinada por quê? Por uma permutação, certo? E por que é o fatorial de K e não o fatorial de N? Porque aqui ó, a gente está determinando a partir da quantidade de elementos que formam o nosso agrupamento. A quantidade que forma o nosso agrupamento é o K, certo? Que nesse caso aqui é o 2. Então vejam que na combinação, se eu fosse escolher, eu tenho todas essas formas aqui de escolher 2 presentes entre esses 4, todas essas 12 aqui. Mas vejam que na combinação, se eu posso levar 2, levar AB ou BA para casa é a mesma coisa, porque eu vou estar levando os mesmos presentes no final das contas. Não importa a ordem, se eu escolher o A primeiro e depois o B, ou o B primeiro ou o A, eu vou estar levando os produtos AB para casa, certo? Então vejam que aqui na combinação eu tenho que desconsiderar aqueles arranjos que têm os mesmos elementos. Se eu já considerei AB, eu não posso considerar BA. Se eu considerei AC, eu não posso considerar CA. Se eu considerei AD, eu não posso considerar DA. Se eu considerei BC, eu não posso. Se eu considerei BC, eu não posso considerar CB. Se eu considerei BD, eu não posso considerar DB. E se eu considerei CD, eu não posso considerar DC. Então vejam que esses aqui, ó, para fins de combinação, são os únicos. São 6 formas diferentes que eu posso escolher. Por exemplo, naquela situação que eu falei, são 6 formas diferentes que eu posso escolher 2 presentes para me levar para casa, de 4, certo? Porque eu escolher AB ou BA é a mesma coisa, então eu não posso considerar isso 2 vezes, porque não são formas diferentes de escolher, certo? Porque eu vou estar com o mesmo resultado final, no final das contas, certo? É isso que eu queria mostrar para vocês. Então vejam, pessoal, que até então, todos os problemas que a gente viu antes dessas aulas de agrupamento simples, vocês conseguiriam resolver, conseguiriam resolver os problemas de contagem sem utilizar as fórmulas. O único talvez que vocês não conseguiriam resolver é a partir da combinação. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, vocês não precisam de utilizar essas fórmulas para resolver os problemas de contagem, desde que vocês sabem o que a situação está te pedindo. Por exemplo, se a gente quer determinar aqui, ó, se vocês querem determinar a quantidade de sequências, ou seja, a ordem importa nesse caso, certo? E sequências de 2 letras distintas, sendo que a gente pode utilizar essas 4 opções, como é que vocês faziam antes dessa aula? Você poderia dizer, professor, na primeira posição eu tenho as 4 possibilidades, certo? Bom, mas como eu escolhi uma na primeira, se eu tinha 4 possibilidades, para a segunda eu vou ter apenas 3. Então seria 4 vezes 3, que é 12. Então vejam que aqui ó, eu não utilizei a fórmula para resolver o meu problema, certo? Vocês não precisam da fórmula para resolver os problemas. Às vezes é interessante porque o problema pode apresentar as fórmulas para vocês, vocês têm que saber identificar elas ou trabalhar com elas. E mais, que às vezes o problema vai ser tão complexo que vocês vão ter que considerar essas denotações aqui para poder reorganizar o pensamento, para você ver o que está acontecendo, certo? Para você não errar na hora de fazer toda a contagem das possibilidades, certo? Então, é assim. Quando você estiver trabalhando nessa condição aqui, você não precisa de fórmula
Por exemplo, para achar um problema de combinação, se eu quero determinar o número de conjuntos que eu posso formar formado por dois elementos com esses 4 elementos aqui, conjuntos a ordem não importa. Então você pode resolver dessa forma também como eu resolvi agora mesmo. Você fala assim, professor, na primeira eu tenho 4 possibilidades. Na segunda eu tenho 3 porque eu já utilizei uma na primeira posição. Só que aqui, ó, na combinação, eu sei que AB e BA é a mesma coisa. Então eu tenho que descontar a quantidade de vezes que essas duas letras aqui podem se reorganizar, certo? Qual que é a quantidade de vezes que essas duas letras podem se reorganizar? 2 fatorial. Então você pegaria 4 vezes 3 dividido por 2 fatorial. 4 vezes 3 dá 12, 2 fatorial é 2, e 12 dividido por 2 dá 6. Então vejam que aqui eu não utilizei a fórmula para resolver. Eu só utilizei o princípio multiplicativo, basicamente, e o raciocínio de que quando a gente está trabalhando com onde a ordem não importar, a gente vai descontar o número de vezes que a gente vai reorganizar essas duas letras, certo? E o número de forma de reorganizar essas duas letras aqui, no caso, é 2 fatorial. Ok? Bom, então vamos aqui para o último slide aqui do nosso vídeo e para concluir a matéria que a gente está vendo de agrupamento simples. Então, o que a gente viu? A gente viu uma permutação e as características da permutação são essas daqui, certo? Então, para a gente identificar um problema onde a gente vai utilizar a permutação, a fórmula da permutação para determinar a quantidade de agrupamentos que a gente tem do problema, a gente vai ter as seguintes situações. O problema vai nos dar uma quantidade n de escolhas, certo? E ele vai falar que o número de elementos do nosso agrupamento também será n, certo? Então, como essas duas quantidades forem iguais, se todos os elementos que formarem os agrupamentos forem distintos e a ordem dos elementos importar, então quer dizer que a gente vai utilizar a fórmula da permutação, certo? Para determinar a quantidade de permutações do problema, certo? Que é o quê? N fatorial, ok? Bom, agora para o arranjo, a gente tem essas características aqui. Bom, o exercício ele vai dar o que para a gente? Ele vai dar uma quantidade de escolhas, certo? De elementos. Ele vai dar para a gente o número de elementos que vão formar o nosso agrupamento. E se esse número for menor ou igual a n, e todos os elementos do meu agrupamento forem distintos e a ordem dos elementos também importar, então quer dizer que isso tudo daqui, ó, configura um problema de arranjo. Se a gente tem todos esses requisitos aqui selecionados, quer dizer que a gente está trabalhando com arranjo, e para resolver esse problema que apresentou essas características aqui, a gente vai fazer n fatorial dividido por n menos k fatorial, certo? Bom, e na combinação? Bom, as características da combinação são essas daqui. Então, se o problema te der uma quantidade n de escolhas, falando que para formar os agrupamentos que você tem, que vão ter k elementos, se essa quantidade for menor ou igual a n, se os elementos de cada agrupamento eles têm que ser distintos e se a ordem deles não importar, quer dizer que a gente vai estar trabalhando com problema de combinação, certo? E que a gente vai resolver dessa fórmula aqui, n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial, certo? Bom, pessoal, então isso aí termina o que a gente estava previsto para essa semana. Espero que vocês tenham entendido, perdão. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse material, vocês podem me procurar, perguntar, certo? Estou disponível. Eu vou estar sempre fazendo as videoconferências, então se vocês quiserem aí dialogar comigo, vocês vão ter esses momentos para fazer isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da aula, se vocês sentiram dificuldade. Eu sei que essa aula foi um pouco pesada porque não só eu estava apresentando as características, como eu estava construindo o conceito com vocês, ou seja, como chegar na fórmula. Eu sei que é um pouco mais pesado, mas é assim que eu acredito como que vocês vão aprender matemática. Não é só decorando fórmulas, mas sim aprendendo o raciocínio por trás delas.
Então, um abraço, até mais, fui.